Boa noite. É um tremendo privilégio estar com os irmãos hoje à noite. E eu trago da nossa igreja também a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu nome é Timóteo. Eu sou meio que uma mistura de culturas, porque eu sou filho de americano, mas sou nascido em Recife e agora resido no estado de São Paulo. Vai entender. Então, se hoje à noite você reconhecer um pouquinho de sotaque nordestino, pouquinho americano, é porque eu sou meio que um vira-lata, uma mistura de todas as coisas. Mas eu estou hoje à noite com minha família aqui, gostaria de convidar minha esposa, Andréia, a ficar de pé, meus filhos, Roberto, Moraia, e tenho mais 2 filhos que já subiram, a Júlia e o Levi, e obrigado. É um tremendo privilégio estar com os irmãos aqui. Temos orado por esta igreja, que o Senhor derrame sua graça e suas bênçãos sobre os irmãos. E eu sei que nesses dias, na busca por um pastor, os irmãos estão olhando para Deus e buscando com fé aquilo que Deus tem de melhor para vocês. E eu agradeço muito o convite que recebi do irmão para estar com vocês hoje à noite, para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu creio que a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa, ela é capaz de transformar vidas. E essa é a razão por que eu estou no ministério. Porque eu sei que Deus está ativo ainda hoje. Que Jesus Cristo, a quem servimos, não continua morto, mas ressurgiu no 3º dia. E é por isso que nós nos reunimos aos domingos, porque nós sabemos que Ele vive. E nós celebramos a sua vida. E hoje à noite eu queria, junto com os irmãos, falar um pouquinho sobre fé. Acabamos de ouvir essa canção sobre fé, de ter fé em Deus. Mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as circunstâncias da vida não sejam aquilo que nós esperamos, nós podemos ter fé, porque nós sabemos que a nossa fé está alicerçada em alguém muito maior do que nós mesmos. A nossa fé está em Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias hoje à noite para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Na verdade, nós não vamos ficar aqui muito tempo em Hebreus 11, nós vamos estar vendo 2 histórias na vida de Jesus, no Evangelho de Mateus. Mas antes de chegar nessas 2 histórias, eu queria preparar um alicerce para a nossa pregação, para o ensino da palavra nessa noite. A verdade é que o discípulo de Jesus Cristo é chamado para cada vez mais viver num patamar mais alto de fé. E assim, ele será capaz de fazer o que para os homens parece impossível. Porque nós sabemos que o que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós entramos na vida cristã pela fé. Apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós sabemos que a entrada na vida cristã vem pela graça de Deus, mas mediante a nossa fé. Só que muitos cristãos, a partir de então, param de viver pela fé. Elas começam a jornada pela fé e depois continuam a jornada nas suas próprias forças. Eu queria enfatizar hoje à noite a importância de não somente começar a jornada pela fé, mas também de continuar a jornada pela fé e eventualmente terminar a jornada pela fé. As 2 histórias se encontram em Mateus. Eu gostaria que virássemos as páginas para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. E em seguida nós vamos ver uma história em Mateus capítulo 15.
Mas hoje à noite, nessas duas histórias, eu gostaria de fazer uma comparação e ao mesmo tempo fazer um contraste. Porque as duas histórias falam sobre fé. E eu creio, pelo que eu sei que os irmãos estão passando, exige grande fé, não é verdade? Para antecipar o que o Senhor irá fazer. Mas eu creio que pela fé, os irmãos vão experimentar grandes coisas. Porque a obra do Senhor ainda não acabou e Deus ainda está edificando sua igreja. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 23. Um trecho bem conhecido. Os discípulos tinham acabado de ver a multiplicação de pães, dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000. Na verdade, o trecho diz que 5.000 homens foram alimentados. Quer dizer que provavelmente, incluindo mulheres e crianças, chegaria até 10.000. Foi uma multidão enorme. E os discípulos experimentaram isso. Viram a grandeza de Jesus Cristo e o seu tremendo poder. O Evangelho de Lucas também nos diz que este evento ocorreu na região de Betsaida. Mateus 14, 22 a 33, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fugistada pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você me duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. A situação foi a seguinte: os discípulos estavam todos num barco no mar da Galileia, rumo a Genesaré, quando surgiu uma grande tempestade. O vento estava soprando, o relâmpago e o trovão. E eu sei muito bem o que é ter medo no meio de uma tempestade. Por quê? Quinta-feira à noite, eu saí com meu filho, Roberto, para fazer algumas coisas. Eu não sei se vocês se lembram, quinta-feira à noite, houve uma tempestade aqui na região. E eu moro em Piratininga, e voltando da cidade, eu estava na rodovia Bauru e Palsu, e o céu estava cheio de relâmpago, raios caindo por toda parte. E ainda não tinha começado a chover, mas eu cheguei em casa, e assim que eu desci do carro e comecei a entrar dentro de casa, eu ainda estava na garagem, e olhando na frente da minha casa, um raio caiu, logo ali, a menos de 5 metros de distância. E o trovão fez um barulho tão alto, que o meu coração disparou. A minha esposa estava no próximo andar, porque moramos num sobrado, estava no nosso quarto, e quando eu subi, ela falou que ela também deu um pulo na hora, porque o barulho foi tão alto. Eu acho que foi o maior susto que eu já levei na vida, porque foi tão perto, eu vi como se fosse uma coluna de fogo ali na minha frente, esse raio que caiu.
Então eu imagino que esses discípulos estavam ali no mar da Galileia, com essa tempestade os envolvendo, e houve grande medo, grande temor. Marcos também nos diz que eles estavam remando com grande dificuldade. As ondas se levantaram e era difícil eles seguir adiante. E de repente, eles viram Jesus andando por sobre as águas. E diz o trecho que eles ficaram aterrorizados. Não somente com medo, mas aterrorizados. Por quê? Porque eles achavam que era um fantasma. Agora pensem bem. Estes são os mesmos 12 discípulos que logo antes experimentaram o tremendo poder de Jesus Cristo, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e agora me parece que eles se esqueceram de que eles estavam seguindo o Filho de Deus, o grande eu sou. E agora está caindo a chuva, justo enquanto a gente fala sobre a tempestade. E Jesus disse o seguinte: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Eles haviam se esquecido, é a tendência humana, é a sua tendência, é a minha tendência, foi a tendência da nação de Israel ao longo da história do Velho Testamento. Se esqueceram de tudo que Deus havia feito, se esqueceram o que Jesus havia feito. Ele já tinha multiplicado pães, já tinha tornado água em vinho, já tinha curado enfermos. Eles sabiam que Jesus tinha poder, mas no momento da tempestade, eles se esqueceram quem Jesus era. Mas Jesus disse a eles, e eu creio que Jesus diz a mesma coisa a nós, nestes dias de hoje: coragem, sou eu, não tenham medo, eu estou presente, eu estou ativo, eu estou vivo. E o que foi que Pedro queria receber de Jesus? Porque me parece que Pedro, com sua audácia, às vezes falava antes de pensar. O que será que Pedro queria receber de Jesus? Eu creio que era muito simples. Ele simplesmente queria proteção, conforto e segurança. Ele queria saber que no meio da tempestade, que tudo estava bem. Ele queria ter essa certeza. E qual foi o pedido de Pedro? Ele disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas você percebe que a sua declaração até começou com um pouco de dúvida. Não é verdade? Começou com um pouco de dúvida. Ele disse: se és tu. Já estava questionando. Eu não sei muito bem se estava difícil ver Jesus por causa da chuva, ou porque ele simplesmente estava com tanto medo que o choque daquele momento estava embaçando a sua visão. Mas ele falou: Senhor, se és tu. Ele estava mais ou menos dizendo assim: Senhor, se és tu, eu quero que a minha fé seja elevada a um patamar mais alto. Quero que minha fé aumente. E esse pedido de Pedro foi muito importante, pois foi uma maneira excelente de reagir diante do medo que eles estavam experimentando. Há poucos instantes antes, os discípulos estavam gritando de medo, estavam clamando por socorro a Deus. E agora Pedro estava afirmando que ele não queria mais ter medo. Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Como seguidores de Jesus Cristo, nós também precisamos estar preparados para tomar um passo de fé rumo a Jesus Cristo. Nós precisamos fitar os nossos olhos nele, porque, como dizem Hebreus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para ele e reconhecer que ele tem todo o poder. Diz a palavra que todo o poder foi lhe dado. Diz que tudo existe
por Ele, por meio dEle e para Ele. Jesus Cristo é antes de tudo, está sobre tudo. Ele tem todo o poder em toda a criação. Então eu pergunto para o irmão, como está a sua vida hoje? Você está sentindo o ataque do inimigo? Você está com medo? Você está passando por uma tribulação, algum sofrimento? O seu casamento está caindo aos pedaços? Você teme que os seus filhos vão abandonar a fé? Você está com problemas de saúde? Você está com problemas financeiros? Você tem medo de ter um compromisso maior com a igreja? Você está com medo de se envolver mais na obra de Deus? Eu digo para o irmão, para a irmã, que a melhor maneira de você superar o seu medo é de tomar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus Cristo. Fale com Deus e diga: Senhor, estou pronto para fazer a tua vontade. Me mostre o que devo fazer. E qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta simples, uma palavra: venha. Venha. Se você está com medo e você não sabe o que fazer, você clama: Senhor, o que eu preciso fazer? Ele fala: venha. Venha até mim. Foi Jesus mesmo que falou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Há 3 maneiras que nós podemos encarar situações como essas. 3 maneiras. Às vezes, nós não esperamos a direção de Deus. Nós não esperamos o chamado de Jesus. Às vezes, nós tentamos fazer as coisas em nossa própria força. Às vezes, nós tomamos o passo e depois dizemos: Senhor, abençoe o que eu fiz. Essa é a primeira tendência. E é a maior tendência porque nós somos autossuficientes. E o pecado é grande e muitas vezes nós voltamos para a carne e tentamos fazer em nossa própria força aquilo que apenas Deus pode fazer por nós. A segunda opção, às vezes perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz: venha. E nós respondemos: estou ouvindo, Senhor. Me fale o que eu devo fazer. E novamente Jesus diz: venha. E depois você diz: Senhor, estou buscando a tua vontade. Se queres que eu ande sobre a água, me dê um sinal. E depois o Senhor novamente diz: venha. E nós respondemos: Senhor, me mostre o que fazer. Estou te ouvindo. Mas na verdade nós não estamos ouvindo coisa nenhuma. Estamos falando de boca para fora e nunca de coração crendo no chamado de Jesus. E a terceira opção: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor diz: venha, ande sobre a água. E nossa resposta é: tudo bem, Senhor, mas primeiro coloque uma ilha aqui entre nós para, se eu começar a afundar, eu posso chegar pelo menos na ilha. Sei que não é andar sobre a água, mas imagine a glória que o Senhor receberia quando as pessoas ouvissem do milagre que o Senhor fez uma ilha ali no meio da água. Essas são as 3 respostas mais comuns do ser humano. Primeiro, de fazer em sua própria força. Segundo, de ouvir o chamado de Jesus Cristo, mas continuar a fazer de conta que nós não entendemos. E a terceira resposta é de dizer: Senhor, providencie outra maneira. Essas são as tendências do ser humano. Se o Senhor lhe chamar para algum ministério ou para alguma obra, vá. Não fique questionando ou inventando desculpas. Eu vi no boletim hoje à noite que há diversos ministérios aqui na igreja que estão precisando de voluntários. E muitas pessoas têm medo: eu não sei o que fazer. Vá. O chamado está aí, vá. E qual foi a reação de Pedro quando Jesus disse: venha? Diz: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus.
Mas, eis um grande mas, esse mas é problemático. Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A princípio, Pedro fez a coisa certa. Tem muitos que gostam de criticar Pedro e dizer: puxa, que homem de pequena fé. Muitos gostam de ver os erros que Pedro cometeu e dizer: puxa, eu não seria como Pedro, mas a realidade é que Pedro teve muito mais fé do que eu e você provavelmente teríamos. Ele tomou o primeiro passo. Ele andou sobre a água antes de começar a se afundar. Ele obedeceu a Jesus, ele saiu do barco. Mas Pedro cometeu 2 erros graves. E nós podemos aprender com esta lição a também não cometer esses mesmos 2 erros. O primeiro erro que ele cometeu, ele reparou no vento. Quer dizer o quê? Ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Ele começou a ver as coisas ao seu redor. Começou a reparar no vento, começou a ver a tempestade. Apenas enxergou a razão por qual ele estava com medo. Eu não vou criticá-lo, porque eu provavelmente teria ficado num barco como os outros 11 ficaram. Pelo menos ele teve a coragem. Mas ele errou porque ele tirou os olhos de Jesus. E para andar em fé, nós não podemos jamais tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus Cristo, nós cairemos, nós falharemos, nós afundaremos como Pedro afundou. O segundo erro que Pedro cometeu foi que ele esqueceu quem era Jesus. Ele tirou os seus olhos de Jesus, mas ele também esqueceu quem era Jesus. Jesus tinha falado já: coragem, sou eu. Os discípulos com certeza conheciam a voz de Jesus. A voz de Jesus era única. Eles tinham experimentado as curas, as multiplicações de pães, pregações poderosas, expulsão de demônios. E todas essas lembranças e experiências foram água abaixo, literalmente, quando ele se esqueceu quem Jesus era. Só que depois ele fez uma coisa certa. Tirou os olhos de Jesus, esqueceu quem era Jesus, mas assim que ele começou a se afundar, foi que ele disse? Que foi que ele disse? Salva-me, Senhor. Ele gritou por socorro. Sabe que clamar, gritar por socorro, às vezes é uma das respostas mais espirituais que você pode ter. Há um ditado muito comum que as pessoas só veem a Deus por amor ou pela dor, não é verdade? A maioria das vezes é pela dor. Vou ser sincero, a maioria das vezes as pessoas vêm a Deus, buscam a Deus por causa da dor. Mas não digo que isso é errado, porque Deus usa o sofrimento em nossas vidas para nos trazer mais próximo de si. Deus usa o sofrimento em nossas vidas para aperfeiçoar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. E o versículo 31 é maravilhoso, porque imediatamente, diz o trecho, Jesus estendeu a sua mão. Meus irmãos, se você clamar a Deus, saiba que imediatamente Ele estende a sua mão. Ele pode não lhe tirar do problema, mas Ele lhe dará a graça que você precisa. Ele pode não tirar o seu sofrimento, mas Ele lhe dará a força que você precisa. Ele pode não tirar a tristeza, mas Ele derramará o seu consolo sobre a sua vida. E depois Jesus disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa primeira história termina com as palavras de Jesus: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não disse a ele: Pedro, cadê sua fé? Não, ele disse: homem de pequena fé. Mas eu me lembro que foi Jesus mesmo que disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
e falarmos para um monte se mover de um lugar para o outro, o monte se moverá, não é verdade? Não foi Jesus que disse isso? Um grão de mostarda é pequeno, minúsculo. Então Jesus não estava condenando ele por ter fé, estava simplesmente dizendo: você tem pequena fé. Mas essas palavras fortes servem como uma lição fundamental para todos nós. Por quê? Porque a lição é essa: coloque os seus olhos em Jesus Cristo e saiba que quando Ele lhe chamar, que Ele está presente para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe conduzir. Agora eu quero que vocês olhem em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, porque em contraste, aqui nós vamos observar Jesus falando a uma mulher que ela tem grande fé. A diferença entre Pedro e essa mulher é que Pedro tinha pequena fé e ela tinha grande fé. Essa história é de uma mulher cananeia na região de Tiro e Sidom. Capítulo 15, versículos 21 até o 28. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A situação foi essa. Jesus e seus discípulos estavam viajando pela região de Tiro e de Sidom. O Evangelho de Marcos nos diz que eles entraram numa casa e Jesus não queria que ninguém soubesse que eles estavam ali. Jesus tinha uma missão, um propósito, e ele mandou em muitas ocasiões que as pessoas curadas ou as pessoas que ouviram a pregação, mandou que essas pessoas não falassem a seu respeito. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito em mente. Às vezes temos dificuldade de entender o porquê Jesus respondeu dessa forma. Porque para nós, se Jesus faz uma grande coisa, vamos falar para todo mundo, não é verdade? Para eles também experimentarem essa grande bênção. Mas nos evangelhos precisamos entender que Jesus tinha uma missão. E sua missão era a cruz. E no caminho para a cruz, ele tinha determinadas coisas que ele queria cumprir. Ele não queria se distrair com outras coisas. Então a situação é que ele falou para os discípulos não deixar ninguém saber que ele estava ali naquela casa. Mas como em todas as outras ocasiões, as pessoas não conseguiram ficar calados. Por quê? Porque o que eles experimentaram foi maravilhoso demais. As multidões seguiram Jesus. De fato, o trecho diz que logo que ouviu falar dele, essa mulher cananeia veio e lançou-se aos pés de Jesus. Nesta altura do ministério de Jesus, ele já estava acostumado de ser abordado por todo tipo de pessoa. Todo tipo, seja publicano, seja fariseu, seja leproso, seja prostituta, seja o que for, Jesus estava acostumado com todo tipo de pessoa. Pessoas querendo cura, pessoas querendo milagres, pessoas querendo transformação. E o que essa mulher queria de Jesus?
Ela queria uma coisa simples, ela queria que sua filha fosse curada. Uma filha que estava doente e endemoniada, ela estava sofrendo. E qual foi o pedido dessa mulher? Ela veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava dizendo mais ou menos o seguinte: eu sei quem tu és, sei que és o Senhor, o Rei, o filho de Davi. Sei que tu tens a capacidade. Diferente do pedido de Pedro, a afirmação dela começa com uma demonstração de confiança. Ela estava dizendo: eu sei quem tu és, preciso da tua ajuda, estou sem saída, sem solução, estou de mãos vazias. A gente vê isso na sua atitude de se lançar aos pés de Jesus. Ela não tentou comprar nada de Jesus, ela veio dizendo: eu não tenho nada para oferecer, preciso do teu toque. Ela demonstrou uma dependência completa, demonstrou uma carência. E eu me lembro do primeiro da primeira bem-aventurança, não sei se vocês se lembram, mas diz: bem-aventurados os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa ser humilde em espírito? É reconhecer a sua carência de Deus. Você precisa de Deus. É reconhecer que você é pobre, você não tem nada para oferecer. E essa mulher fez exatamente isso. E qual foi a resposta de Jesus? Diferente de sua resposta quando Pedro chamou. Primeiro, silêncio. Depois, duas respostas curtas e, ao nosso parecer, parece respostas ásperas. Não parecem ser respostas de Jesus, o bom mestre, o bom pastor. Primeiro ele disse: fui apenas enviado às ovelhas de Israel. Fui apenas enviado às ovelhas de Israel. O quê? Será que esse é o mesmo Jesus que eu conheço? Esquisito, né? Uma mulher cananeia. Vocês se lembram que em João capítulo 4, Jesus ministrou graça para a mulher samaritana? Também é uma mulher que não era de Israel, mas Jesus tratou ela diferente. Por quê? O que será que Jesus estava fazendo nessa circunstância? Vejamos. Diz que a mulher, mesmo assim a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Primeira resposta de Jesus: eu vim apenas para as ovelhas de Israel. A segunda resposta de Jesus, ele disse assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Puxa, ele acabou de chamar essa mulher uma cachorrinha? Peraí, é esse o mesmo Jesus que eu conheço, que você conhece? Quero lhe dizer o seguinte: muitas vezes Jesus age de uma forma diferente do que a gente espera. Mas Jesus tem um propósito. Ele sabe perfeitamente o que faz. Ele estava de um lado afirmando que, em primeiro lugar, ele veio trazer salvação para os judeus. Por quê? Porque se você voltar para o Velho Testamento, milhares de anos antes, ele veio a Abraão e fez uma promessa, uma aliança. E ele disse: você será o pai de uma grande nação. E por meio dessa nação, eu abençoarei todos os povos da terra. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi a promessa dessa aliança. Mas ele teve que vir por meio da nação de Israel, os descendentes de Abraão, e trazer sua salvação primeiro aos israelitas, para depois levar a mensagem a todo mundo. Fazia parte da profecia do Velho Testamento. Não era que os gentios estavam excluídos de receber salvação,
mas era simplesmente a ordem do ministério de Jesus Cristo. Mas eu também creio que Jesus estava querendo ver a que ponto essa mulher chegaria. Ele estava testando a fé dessa mulher. E na verdade, essa palavra cachorrinho que é usado nesse trecho, a tradução literal seria um cachorrinho de estimação. Não seria um cachorro vira-lata qualquer que se vê por aí. Era um termo, um cachorrinho da família, um cachorrinho. Ele não estava dizendo para ela que ela era uma pessoa rejeitada, mas simplesmente dando uma ordem de prioridade. E qual foi a reação da mulher? Ela demonstrou ainda mais humildade e quebrantamento. Ela demonstrou que ela cria verdadeiramente em Jesus. E sua resposta: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se você tem um cachorrinho de estimação em casa, talvez isso aconteça. Talvez você joga alguma coisinha para o seu cachorro, para ele comer. E era isso que ela estava dizendo. Ela estava dizendo, até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos, das migalhas que caem. Lembrando da primeira história de Pedro, Jesus usou as palavras homem de pequena fé. Por que você me duvidou? Mas essa história, em contraste, termina com Jesus dizendo as seguintes palavras: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E diz o trecho que naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Mas quais foram as diferenças entre a pequena fé e a grande fé? Queria encerrar com 4 coisas, rapidamente. Primeiro, no começo, Pedro duvidou. A mulher nunca duvidou. Ela demonstrou fé completa na pessoa de Jesus Cristo. Segunda diferença, Pedro tomou o primeiro passo em fé, mas depois ele tirou seus olhos de Jesus e começou a afundar. Enquanto a mulher persistiu cada vez mais. Ela não tirou os olhos de Jesus, muito pelo contrário. Ela reconheceu que Jesus era o alvo da sua fé. Terceira diferença, Pedro pensou naquele instante que o seu problema era maior do que o seu Jesus. Tirou os olhos de Jesus e viu o vento, viu a tempestade. Enquanto a mulher estava convicta de que Jesus tinha todo o poder para curar a sua filha. E a quarta diferença, Pedro dependeu de si mesmo e começou a afundar. A mulher se prostrou, se lançou aos pés de Jesus. Nisso a gente vê uma completa dependência, uma carência espiritual, dizendo, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça que Ele me concede. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Talvez você está cercado hoje à noite de ondas e tempestades e grande medo. Saia do barco, tome uma fé em direção ao Senhor Jesus Cristo. Coloque os seus olhos em Jesus. Não fique desesperado,
Não fique cheio de medo. Seja como uma mulher, venha de braços abertos, de coração quebrantado. Reconheça quem Ele é. Reconheça quem você é, que você precisa dEle. Todos nós, independente de raça, de posição social, independente de emprego, independente de qualquer coisa, todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos. Cada batimento do nosso coração é a graça de Deus. Cada vez que você respira, é a graça de Deus. E quando nós reconhecemos que tudo que nós fazemos apenas vem porque Deus permite e Ele concede a capacidade, isso nos leva cada vez mais aos pés de Jesus Cristo, de braços abertos, dizendo: Senhor, eu sou carente, eu preciso do teu toque e da tua graça. Então meu desafio hoje à noite para você: venha a Jesus de mãos abertas e de coração quebrantado. Reconheça quem Ele é. Ele não é um bom mestre, Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, exaltado. É o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele é tudo que nós precisamos. Permita que Ele fortaleça a sua fé e que lhe faça avançar para um patamar mais alto de fé. O apóstolo Paulo, grande missionário, grande apóstolo, grande homem de fé, demonstrou em 2 Coríntios capítulo 12 que ele era fraco. Se vocês se lembram dessa história, Paulo, 14 anos antes, teve uma visão celeste. E diz que ele foi exaltado e recebeu uma visão maravilhosa. Só que diz o trecho que para ele não se engrandecer com aquilo, o Senhor lhe concedeu o quê? Um espinho na carne. Diz que era o mensageiro de Satanás. Qual era esse espinho na carne? Há muito debate, há muitos teólogos que acham que sabem o que era, mas a verdade é não sabemos. Sabemos que simplesmente o Senhor lhe deu um espinho na carne para ele reconhecer que ele era fraco. E ele disse: é quando eu sou fraco que eu sou forte. Sabe por quê? Porque é na fraqueza que a graça de Deus se manifesta cada vez mais. É na fraqueza que nós reconhecemos que nós não podemos nada. Somos carentes e dependemos da graça. Então nós começamos a jornada pela fé, continuamos a jornada diariamente pela fé, e um dia, pela fé, estaremos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Porque, como eu falei, Jesus está vivo. E a nossa esperança está nele e em mais ninguém. Muito obrigado. Obrigado, pastor Timóteo. Olhe para você mesmo e olhe para Jesus e imagine o que Jesus diria para você. Homem ou mulher de grande fé? Se for isso, glória a Deus. Jesus poderá olhar para você e dizer: homem ou mulher de pequena fé, por que você duvida? Ou ainda Jesus poderá olhar para você e olhar para o seu coração e dizer: você não tem fé nenhuma, porque você não vem a mim. Não sei qual é a sua situação, mas nós precisamos ter fé em Jesus. Ele é o único motivo para a nossa vida, agora e para toda a eternidade. Vamos cantar A Minha Fé e o Meu Amor,
estão firmados no Senhor. Este é o cântico que faremos agora de pé, e se esta sua convicção, cante para a glória de Deus. Se você não tem esta convicção, olhe para Jesus e ouça o convite que Ele está fazendo. Vem e não duvide, porque eu sou a única esperança para a sua vida aqui e na eternidade. Vem para Jesus, atenda o apelo de Jesus e deixe Jesus dizer a você, homem ou mulher, grande é a tua fé. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém. Que essa seja a nossa declaração. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Pega o seu boletim aí, a última frase depois da ordem do culto, tem uma expressão que nós vamos ler juntos sobre fé. Depois disso, o pastor Timóteo fará a gentileza de orar e encerrar o culto com a bênção ao povo. Ok, irmão Aniel gostaria de dar uma palavra. Depois da leitura, o irmão Aniel estará falando alguma coisa, depois nós encerraremos. Tá bom. Ok, então já entendi o recado aqui. Vamos ler juntos, está no boletim, no final da ordem do culto desta noite. Vamos ler? Tem fé em Deus, mesmo que tudo falhe. Tem fé em Deus, quando a Ele orares, das tuas preces não se esquecerá. Confia nele, esperando paciente. Tem fé em Deus, pois te ouvirá. Tem fé em Deus. Amém? Pastor Timóteo, por gentileza, o irmão pode orar. Depois nós vamos nos assentar e ouvir o pós-lúdio. Enquanto a música toca, você ora e coloque sua fé diante de Deus. Na saída, depois da música instrumental, o pastor Timóteo estará lá na frente para os cumprimentos. E o recado do irmão Aniel é que os nossos dois queridos batizandos, a irmã Fabiana e o Mateus, estejam lá juntos para que a igreja possa cumprimentá-los também, ok? Fabiana e Mateus, então, receberão também os cumprimentos da igreja após o término do culto. Então vamos orar, vamos nos assentar, ouvir a música, depois encerramos o culto. Que Deus dê a você uma semana feliz, abençoada, próspera e cheia de fé. Obrigado, pastor Timóteo, por ter nos lembrado de que precisamos ter a nossa fé inteiramente voltada para Jesus. Vamos orar então, pastor Timóteo, por favor.
Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Criador dos céus e da terra. E nós nos humilhamos diante da tua mão poderosa, porque reconhecemos que nós somos nada, nós somos carentes de ti. Nós estamos perdidos, ó Deus, não for a graça e a salvação de Jesus Cristo. Eu me alegro, ó Deus, e eu creio que meus irmãos aqui também se alegram no fato de que Jesus Cristo está hoje vivo, que Ele está presente aqui em nosso meio. Neste momento de celebração, Ele está aqui ministrando graça aos nossos corações, por meio do Seu Espírito Santo. E nós nos alegramos porque nós sabemos que a nossa fé não é em vão. Nós sabemos que a nossa fé é certa, porque a nossa fé está em Jesus. Senhor, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa fé para que sejamos como esta mulher cananeia. Que sejamos homens e mulheres e jovens e crianças de grande fé, não com os olhos em nós mesmos, mas com os olhos em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Ele conquistou a vitória sobre o pecado e até sobre a morte. E porque Ele conquistou essa vitória, nós sabemos que as nossas vidas estão seguras em suas mãos. Confiamos no grande poder e na tremenda graça do Senhor. Obrigado pela salvação que é nossa. Obrigado porque o Senhor um dia nos perdoou o pecado. Um dia o Senhor nos lavou mediante o sangue derramado do seu Filho Jesus Cristo. E porque o Senhor nos lavou e nos salvou, o Senhor também nos santifica. E Pai, que nesse processo de santificação que é a vida cristã, que o Senhor possa nos fortalecer para que venhamos a buscar no Senhor a vitória e não em nós mesmos. Senhor Deus, eu clamo a Ti por esta igreja, pela primeira igreja batista, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça sobre este lugar, sobre este povo. Sabendo que o Senhor tem um plano maravilhoso, ó Deus, preparado para esta igreja. Sabendo que o Senhor ainda tem grandes coisas para essa igreja experimentar, para essa igreja viver. Pai, que todos aqui dessa igreja coloquem suas vidas, sua fé diante do Teu altar, sabendo que o Teu trono é o lugar de graça e de misericórdia para o momento oportuno. Então, Pai, eu clamo a Ti que o Senhor prepare o homem certo para ser o pastor desta igreja e levar esta igreja cada vez mais adiante em sua fé. Que o Senhor prepare o homem, que seja um homem com o coração voltado inteiramente para o Senhor, como era Davi. Pai, que o Senhor venha e faça grandes coisas aqui no meio do Teu povo. Pai, que eles experimentem a unidade verdadeira que vem apenas por causa do Teu Espírito Santo que está presente. E eu Te agradeço, Pai, porque apesar de fazer parte de outra igreja local, eu sou um com esses irmãos, porque somos um na mesma fé, temos um só Senhor, temos um só batismo, e porque o Senhor nos fez um, nós Te celebramos e Te agradecemos e Te exaltamos, porque apenas Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. E como diz na palavra, agora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.